professor da UFRJ, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado, fui para fora e estudei o desenvolvimento do cérebro. Sempre tive contato com maconha, mas não usava quando pequeno, desde os 10 anos de idade. E me falavam assim, não conta porque é proibido. E eu não entendia porque era proibido. Porque o que eu via era uma coisa de paz, de alegria, sem violência, não havia problema, mas era proibido. Quando meu filho nasceu, quando ele fez 10 anos, eu fiquei assim, bem, ele vai viver nesse mundo em que a maconha é proibida, eu não tenho ideia do que seja. Mas aí eu já tinha mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se alguém tinha que saber por que a maconha era proibida, era eu. Não podia dizer, alguém deve saber. Aí eu fui atrás de procurar. Por que maconha é proibido? Por racismo, por preconceito, para matar a droga dos outros, para vender cigarro e álcool. Mas não é porque a maconha faz mal. Pode ser que ela faça mal como o açúcar faz mal. Pode ser que ela faça mal, é menos mal do que o tabaco. Pode ser que alguns tenham problema com maconha, mas não justifica proibir, prender as pessoas que usam, prender as pessoas que vendem. Não tem justificativa médico-científica. Simplesmente não tem. Invencionice. A razão, o efeito da maconha, a molécula que produz o efeito da maconha principal, só foi descoberta em 63 e ela foi proibida em 61 internacionalmente. No Brasil foi até antes, 1830, no Rio de Janeiro. Qual era a razão científica para proibir a maconha em 1830? Nenhuma. E nenhuma agora. Simplesmente não tem justificativa de colocar nossos jovens na cadeia. E que jovens são colocados na cadeia? São os filhos de pobre. São pardos, pretos. Os ricos não vão para a cadeia. A ideia é isso. A gente está prendendo nossas minorias por causa do preconceito de quem tem dinheiro, de quem bebe álcool, de quem tem sua droga legalizada. Todos os efeitos negativos que se falam da maconha são devido à proibição. Não é devido à própria molécula. O fato de fumar escondido, o fato de fumar com medo, o fato de fumar uma maconha de péssima qualidade, isso que causa doença. Isso é sem controle de qualidade nenhum. Isso que causa doença. Tem, a maconha dá problema de pulmão. O que dá problema de pulmão é o agrotóxico, que está lá no Paraguai, feito para crescer rápido, proteger lá aqueles brancos ricos que plantam aquela maconha lá no Paraguai, e os brancos ricos que ajudam a maconha a chegar aqui, quando a gente podia plantar aqui facilmente, com controle de qualidade, só com uma fiscalização, sem arma, sem tiro. Não faz sentido isso. Uma caneta, um fiscal. Não tem por que gastar o dinheiro dos policiais, o tempo deles, numa coisa dessas que proibição faz mais mal do que bem. É lento o processo, é muito lento o processo. O racismo, ele impregna toda a nossa sociedade até hoje. Tem que entender que a maconha era sim uma droga do negro. A maconha entrou no Brasil, a diamba, o pito do pango, ela entrou no Brasil pelos brancos como remédio, porque na Europa era remédio. Um remédio das mulheres para menstruação. Depois eu falo um pouco mais do que a maconha tem uma função medicinal muito importante. Ela entrou pelos negros que já usavam também como remédio e para o seu dia a dia, para o trabalho. Maconha ajuda muito no trabalho.
mantém o foco, a atenção, a disposição. E os negros usavam assim. Esse hábito fluiu para os índios. A lei de 1830 botava o preto na cadeia e dava uma multa para o farmacêutico que vendia para as senhoras brancas. Com a abolição dos escravos, na virada do século, o Brasil racista teve um problema. Os negros agora poderiam conviver com os brancos. Quase de igual para igual, eu não vou falar isso, mas com uma permeação que